Fiz uso da tirzepatida e as minhas dores da fibromialgia sumiram. Ué, tá certo isso? A tirzepatida trata a fibromialgia? Você já deve ter visto na internet relato de pessoas com fibromialgia dizendo que melhoraram muito depois de começaram a fazer as picadinhas. Isso desperta uma pergunta muito importante. Será que esses medicamentos criados originalmente para diabetes e obesidade também podem ajudar no tratamento da fibromialgia? Na aulinha de hoje, vamos explicar de forma simples o que a ciência já descobriu e o que ela ainda não descobriu e nós não sabemos. Aumenta o volume, tenha paciência que a aula começou. Primeiro, o que é a fibromialgia? Rapidamente, para você ter uma noção. A fibromialgia é uma condição que causa dor espalhada pelo corpo inteiro, de forma constante, além do cansaço extremo, dificuldade para dormir, problemas de memória e concentração e alterações no humor também. Ela é bastante comum, atinge principalmente as mulheres e ainda hoje representa um desafio para a medicina, porque suas causas envolvem alterações complexas no sistema nervoso central. Não é só dor nos músculos, simplesmente. É uma alteração em como o cérebro e a medula espinhal processa os sinais da dor. Um detalhe interessante, cerca de 1/4 das pessoas com fibromialgia também tem obesidade. E existe uma relação de mão dupla entre as duas condições. A dor e o cansaço dificultam a prática da atividade física, o que favorece o ganho de peso. E por outro lado, o excesso de peso parece piorar a inflamação crônica no corpo, o que pode intensificar a dor. É dentro dessa conexão que entram os medicamentos análogos de GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que o próprio corpo produz no intestino depois que nós comemos. Ele ajuda a controlar o açúcar no sangue e dá a sensação de saciedade. Os medicamentos análogos de GLP-1, como a semaglutida, liraglutida, imitam a ação desse hormônio e por isso são usados no tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade. A tirzepatida vai um pouco além. Ela age em 2 receptores hormonais ao mesmo tempo, o GLP-1 e o GIP, que costuma resultar em um controle ainda melhor do açúcar no sangue e uma perda de peso maior do que observada com os análogos que agem somente em uma dessas vias. Mas, doutor Tiago, por que será que esses medicamentos poderiam ajudar na dor da fibromialgia? Aqui é onde a ciência fica interessante e onde também precisamos ter cautela. Pesquisadores identificaram os vários mecanismos, principalmente em estudos de laboratório e em animais, que sugerem que esses medicamentos poderiam, em teoria, ajudar a reduzir a dor. E que mecanismos são esses, homem de Deus? E agora que a aula começa a ficar interessante. Mas antes de continuar, dá 2 toquinhos na tela aqui, para ajudar o perfil e deixar eu mais motivado para trazer conteúdo para você todos os dias. Primeiro mecanismo, redução da inflamação. O excesso de gordura corporal libera substâncias inflamatórias no organismo. Ao promover a perda de peso, agir diretamente sobre as células de defesa do corpo, esses medicamentos, como a tirzepatida, parecem reduzir esse estado inflamatório, que está associado ao aumento da sensibilidade da dor. Segundo mecanismo, ação direta no sistema nervoso central. Alguns estudos já mostram que esses medicamentos conseguem atingir áreas do cérebro e da medula espinhal, envolvidas no processamento da dor, incluindo regiões que controlam como sinais dolorosos são amplificados ou diminuídos. Terceiro mecanismo, proteção das células nervosas. Existem sinais de que esses medicamentos protegem as células nervosas contra um tipo de dano chamado estresse oxidativo, algo que parece estar presente tanto na fibromialgia quanto no diabetes. Quarto mecanismo, ação sobre um sensor de dor específico. Algumas pesquisas em laboratório ainda mostram que os medicamentos análogos de GLP-1 conseguem bloquear um receptor chamado TRPV1, que funciona como um sensor de dor e calor nas terminações nervosas do nosso corpinho. Tudo isso que eu acabei de falar, biologicamente, é plausível e faz sentido do ponto de vista fisiológico e científico. O problema, meus amiguinhos, é que existe uma diferença enorme entre faz sentido no laboratório e funciona comprovadamente nos nossos pacientinhos. Entendeu o calcanhar de Aquiles da relação entre o uso da tirzepatida e o tratamento da fibromialgia? E o que a ciência ainda não comprovou, Dr. Tiago? Conta pra mim. Uma revisão científica recente, publicada em 2026, reuniu
tudo que existe de pesquisa sobre o assunto até esse momento. O resultado foi claro: não existe até hoje nenhum estudo clínico controlado testando esses medicamentos especificamente em pessoas com fibromialgia. A grande maioria das informações vem de estudos em animais ou de revisões teóricas sobre mecanismos, não de pacientes reais sendo acompanhados e comparados com um grupo controle. Os poucos dados envolvendo pessoas são baseados em relatos e observações indiretas, o mesmo tipo de informação que circula nas redes sociais, o que significa que ainda não tem um rigor necessário para afirmar que o medicamento realmente funciona para essa finalidade, para o tratamento da fibromialgia. Além disso, um estudo de longo prazo comparando esses medicamentos com insulina em pacientes com lesão dos nervos causadas pelo diabetes não mostrou melhora significativa da dor. Isso é um lembrete importante para nós, de que resultados positivos em um tipo de dor não garantem o mesmo resultado em outro tipo de dor. Então, o que fica dessa história? É bem possível que a parte da melhora relatada por pacientes esteja ligado à perda de peso e à redução da inflamação que ela proporciona, o que já é, por si só, um benefício real para a fisiologia da fibromialgia e da obesidade. Não existe nada comprovado de efeito direto do medicamento sobre a dor da fibromialgia de forma independente. E todo esse mecanismo biológico, fisiológico e melhora da dor são hipóteses diagnósticas e não um fato comprovado. A ciência caminha nessa direção. Os mecanismos são promissores, mas ainda faltam os estudos clínicos definitivos feitos especificamente com pacientes com fibromialgia para transformar essa promessa em uma recomendação de tratamento. Em resumo, existe uma explicação biológica interessante e um caminho de pesquisa muito promissor, mas ainda não há prova científica de que a tirzepatida ou outros análogos de GLP-1 tratem diretamente a dor da fibromialgia. Vocês pediram a informação? Está aí. E se você chegou até aqui, parabéns, aprendeu mais uma. Agora curte o vídeo para motivar eu fazer mais conteúdo para você e ajudar o nosso perfil a crescer. Compartilhe esse vídeo no grupo de amigos do seu WhatsApp e escreve aqui para mim. Você que tem fibromialgia e começou a fazer o uso da tirzepatida, sentiu melhoras das suas dores ou não? E se tu não curtiu o vídeo, eu não vou fazer conteúdo para tu mais não, bicho ruim.